Pessoal, a pergunta da semana é a seguinte: erro sistemático, também chamado de viés, tem aleatoriedade? A resposta é sim. O erro sistemático tem variabilidade natural, ou seja, o erro sistemático erra também aleatoriamente. E no final desse vídeo eu vou dizer a implicação dessa minha afirmação, aplicação prática. Mas antes eu tenho que explicar o que é o erro aleatório de uma coisa que é viés. Vamos dar exemplo com dois tipos de vieses, né? O viés de seleção, que é você selecionar de uma maneira tendenciosa a sua amostra, de uma maneira que a associação entre a exposição e o desfecho ela tem uma proporção diferente da população fonte, ou podemos exemplificar também com o erro de mensuração, com o viés de informação, que ele pode ter também a sua aleatoriedade. Imagine um viés de informação no qual a medida pode ser tanto para a exposição como para o desfecho, mas eu vou dizer a medida do desfecho, ela é defeituosa, tem um problema de, digamos, sensibilidade, ok? Então, essa medida do desfecho tem 70% de sensibilidade com a ferramenta que eu estou medindo o desfecho. Essas coisas podem ser mensuradas, avaliadas, tanto por evidências internas como por dados externos. A gente tem que pensar sempre que nossas medidas não são perfeitamente acuradas. Então, isso gera viés de informação. Então, imagine uma informação do desfecho que tem um problema de 70% de sensibilidade, ou seja, eu não vou detectar 30% dos desfechos. Pode ter problema de especificidade também, mas eu vou exemplificar com sensibilidade. Significa o quê? Que é esperado, né, o valor esperado, ou seja, o valor mais provável em uma amostra, ou o menos improvável, é que haja uma subestimativa do desfecho em 30%. Então, se eu tiver lá 10 desfechos, eu vou detectar 7. Ok? Mas isso não vai acontecer em todas as amostras. Assim como, quando a gente seleciona amostras, existe variabilidade de uma estimativa, que é a estimativa de interesse do estudo, também quando a gente seleciona uma amostra, é o próprio viés que está programado para acontecer ali devido àquela ferramenta de observação, ela também tem a sua variabilidade natural. Em outras palavras, na minha amostra, por acaso, as 10 pessoas que tinham a doença foram detectadas por essa medida que tem 70% de sensibilidade. E vocês naturalmente podem imaginar isso. Se eu tenho um teste diagnóstico com 70% de sensibilidade, pode ser que nos meus primeiros 10 pacientes ele detecte, vai ser lá na frente que vai ter outros pacientes que não vai detectar. Então, a ordem dos pacientes, ou eu selecionando uma amostra aleatória, não significa que em toda amostra aleatória vai haver uma subestimativa de 30%. Isso tem variabilidade, igual a variabilidade de outras estimativas que a gente está fazendo ali. Portanto, há uma imprecisão do próprio viés. Vamos pensar no outro viés, viés de seleção. Viés de seleção é quando a seleção é condicionada a um determinado colisor que conecta inadequadamente a exposição e o desfecho. Né? E vamos dizer então que devido a esse fenômeno, que eu não vou entrar em detalhe aqui, você vai ter uma superestimativa também pelo viés de seleção de 30% a mais de indivíduos que têm a exposição e o desfecho naquela célula A de uma tabela 2x2. Mas você pode selecionar uma amostra que não significa que esses 30% a mais na célula A aconteceu. Pode ser que, por acaso, esse fenômeno que junta a exposição e o desfecho, ele não tenha acontecido na sua amostra em ninguém, ou pode ter acontecido em todo mundo. Que fenômeno é esse? Imagine um estudo caso-controle. Estudo caso-controle, os casos são mais predispostos a entrar no estudo do que os controles, porque os casos são doentes. E se o caso e o controle sabe que foi exposto, se é uma exposição de conhecimento do indivíduo, os expostos também têm mais predisposição a aceitar a entrar no estudo do que os não expostos. Isso junta, né? Isso gera. Então vamos supor que em um determinado estudo essa predisposição a mais
dos casos aceitarem entrar no estudo se eles forem expostos, ocorre em 30% dos casos. Esse sentimento, isso também pode ser mensurado com subestudos, com análise de validação interna. Mas não significa que esse 30% vai acontecer em todas as suas amostras. Então, em infinitas amostras que você selecionar, ou no máximo número de amostras de combinações daquele tamanho amostral com uma determinada população fonte, você vai ter a variação desse problema do viés de seleção, ok? Portanto, o viés também tem a sua própria incerteza. Agora vamos à implicação dessa questão aí, que é o erro aleatório do erro sistemático. A implicação é, o que é que o aumento do tamanho amostral, ou seja, a melhora da imprecisão da amostra, do processo de amostragem, o que é que o aumento do tamanho amostral faz com o estudo que tem viés, que tem um determinado viés? Bem, um aumento do tamanho amostral calcula um intervalo de confiança sob a premissa que não tem viés, né? Então, todo intervalo de confiança é a incerteza assumindo que não existe viés. Então, na realidade, é uma incerteza subestimada. É a mínima mensuração da incerteza, o intervalo de confiança, porque não leva em consideração viés. Então, eu tenho um tamanho amostral grande no estudo enviesado, eu vou ter um intervalo de confiança da estimativa de interesse mais estreita, aquilo vai me dar a impressão de menos incerteza e se eu for ingênuo, eu vou achar que o estudo tem menos incerteza, mas isso não quer dizer que a incerteza é tão pequena porque tem viés. Então pode me enganar, um intervalo de confiança muito estreito pode enganar a gente. Cuidado, o intervalo de confiança é a mínima medida de incerteza, porque parte da premissa que não tem viés algum. Mas eu não respondi ainda o que é que isso faz com viés. Para um ingênuo, o intervalo de confiança muito estreito pode fazer com que ele ache que a maior precisão compensou o viés, que não é o caso. Mas o que é que a maior precisão faz com o viés? Torna o viés mais previsível. Ou seja, se o esperado é 30% de subestimativa do desfecho, um maior tamanho amostral essa subestimativa vai se aproximar mais dos 30%. Enquanto menor tamanho amostral, você tem mais chance da subestimativa de você não ter detectado nenhum doente em um extremo ou você ter detectado todos os doentes no outro extremo. Então não é que fica maior ou menor o viés, mas ele fica mais previsível. Mais previsível de acordo com o que é esperado pelo mecanismo do viés. Isso faz com que um tamanho amostral maior, se potencialmente o viés for pequeno, você vai ver um viés pequeno. Se potencialmente o viés for grande, você vai ver um viés grande. Então ele nem melhora nem piora, ele torna mais previsível o viés de acordo com o mecanismo. E isso, portanto, é importante para a interpretação de um dado, mas também em análises que tentam ajustar para vieses. Essa informação é muito importante, essa simulação é muito importante, porque você deve considerar essa imprecisão do viés no cálculo probabilístico de se aquele viés vai ocorrer ou não, no momento em que você está fazendo uma análise ajustada para viés. Sim, existe análise estatística que ajusta para viés. Assim como tem análise estatística que ajuda para efeito de confusão, que é um erro sistemático, existe análise estatística que ajusta para viés de seleção, ajusta para viés de informação. Então, você incorpora essa expectativa da previsibilidade do viés no momento que você está corrigindo não é uma boa palavra, mas ajustando ou controlando para esse viés. Então, essas são as implicações. Esse vídeo, então, é um vídeo de inferência estatística. E é exatamente uma das aulas que eu estou gravando para a nova versão lançada essa semana do curso online de Medicina Baseada em Evidências, onde eu expliquei no vídeo anterior que nós teremos um módulo que será construído progressivamente com novas aulas, completando uma lacuna de um aspecto mais filosófico, de entendimento mais profundo de inferência estatística. Até a próxima semana.